Ulisses, quando eu ligava para ele, dizia para ele assim, olha, eu estou com uma pessoa aqui na igreja, um discípulo que está assim, assim, eu preciso levar para o senhor aí. Ele dizia, não, não, me passa o endereço que eu vou lá na casa dele. Doutor Ulisses, professor, pastor, o senhor prega bem demais. Graças a Deus, eu me converti lá. Meu Deus, como é que Deus usa, né? Mas se me perguntar, você pratica tudo que você fala? E a gente vai encontrar pessoas que o caso é espiritual, mas a grande parte hoje das pessoas, o caso é tratamento na área emocional. Eu não posso ser mais hipócrita. Eu tenho que viver esse evangelho, como ele é. Eu sempre brinco com ele, já falei isso com ele, com meus irmãos, tô de brincadeira, assim, eu acho meu pai um cara meio doido. Eu acho que ele fez psicanálise para poder se entender. Ele não conseguiu, continuou na psicanálise para curar os outros. Eu sempre tive assim na minha mente, né? Porque eu acho meu pai um cara muito inteligente. Ele tem uma cabeça um pouco diferente das pessoas comuns. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito a Deus pela vida do Dr. Ulisses, né? E hoje está aí preparando pessoas, preparando vidas, né? Ensinando. O AEP, né? Criou essa instituição de extrema importância, de extrema importância. A fundação da época, exatamente. Porque nessa época, havia alguns pastores que estavam num avivamento, né? E que sempre reunia para orar. Orar. E tem o pastor Wilson Regis, de São Paulo, me lembro bem, ele dizia assim, Ulisses, você podendo, venha. Você não podendo, venha a si mesmo. Era o slogan dele. Fantástico. Um homem que sabia grego mesmo, era um homem avivado, um homem fantástico, um homem humilde, um homem muito humilde. Ele dizia assim, então, eu nunca esqueci dele. Ulisses, podendo, venha, não pode, venha a si mesmo. Não traga livros, só a Bíblia. A gente passava um momento de oração e leitura, um dia, 2, 3 dias lá e tal. O São Paulo, Belo Horizonte, reunir, né? Nós se reuníamos muito, né? Porque um tinha saudade do outro, para buscar um avivamento do Brasil e ajudar as igrejas. E nisso, um dia lá, para encurtar a história, esse grupo, mais ou menos, depois eu voltando, contando o número, eram 12. Nunca percebi que era 12, ninguém pensava nessa coisa. Então, num encontro lá, nos últimos encontros, aí, nós sempre tínhamos alguns mais experientes, eu era um dos mais novos, né? O principal lá, que era mais consagrado, que nós tínhamos como, vamos dizer assim, não digo chefe, mas aquele que inspirava a gente, né, motivava. Ele levantou e falou assim, irmão, eu quero confessar uma coisa, que é, eu vou sair da igreja. Como? Nossa referência? É porque a Bíblia mostrou que eu sou hipócrita. Misericórdia. Já eu e minha esposa já pensando em separar várias vezes, aí chegou uma fase em que eu preguei na igreja domingo à noite, minha esposa cantou, na porta despedimos os fiéis, no outro dia nós íamos separar. E isso a igreja não sabe. Eu não posso enganar a igreja. Aquilo foi um quebrantamento. E chamou a atenção da gente. Aí fizemos uma reflexão.
E depois, com contato com esses irmãos, 9 também tinham o mesmo problema de estar vivendo uma vida querendo servir ao Senhor, dedicado a Deus e tudo, mas embaraçado com alguma coisa. É no comportamento emocional, problemas que traziam de trauma de infância, eles não sabiam. 3 não mexeram, 3 continuaram bem e tal, mas 9, de 12 para 9, a estatística é muito alta, porque nós precisamos nos reformar, restaurar, reorganizar, reestruturar. O doutor Ulisses, professor, pastor, o senhor prega bem demais. Graças a Deus, eu me converti lá. Meu Deus, como é que Deus usa, né? Mas se me perguntar, você pratica tudo que você fala? Aí foi o que nós colocamos assim. Voltei, né? Eu coloquei uma letra H, bem grande, coloquei no meu gabinete. H. Nós vamos chegar lá. Mas, irmão, isso eu conheço, o símbolo de Israel é uma estrela. O nazismo eu usei assim. Você põe esse H aqui. Ano passado vim aqui, estava meio já velho. Agora tem um novo aí. Falei, irmão, está fazendo 3 anos que ele está aí. 3 anos? O que é isso? O problema é meu. É a palavra, o início da palavra hipócrita. Eu não posso ser mais hipócrita. Eu tenho que viver esse evangelho como ele é. Doutor Ulisses vinha à noite, quando ele saía das atividades dele, ele passou São Torquato para a casa do papai e da mamãe, naquela casinha humilde, para estar em oração, orando. Era um homem de oração, ficava até as madrugadas ali, orando pela cidade, pelas pessoas. Doutor Ulisses orando ali, né? E era uma coisa fantástica, né? Eu defino o doutor Ulisses como um homem que trabalha focado, buscando a sabedoria de Deus. Buscando sabedoria do alto. Porque, querida, não adianta nós termos muita cultura. O grande homem, doutor Ulisses, é que tem a sabedoria de Deus. Ele vem, né? Que a sabedoria quem nos dá, quem é? Deus. O conhecimento é nas faculdades, é na vida, é aqui. Às vezes eu tenho todo o conhecimento aqui, grandes de doutorado, de o quê, mas eu não tenho sabedoria para aplicar todo esse conhecimento que eu tive. Quando eu tenho sabedoria de Deus, eu aplico bem. E tem pessoas que às vezes não tem nada desse conhecimento aqui, ó, mas tem a sabedoria de Deus e aplica tão bem na criação dos filhos, né? Criação da família, no contato com as pessoas, né? Então esse doutor Ulisses, para mim, né? Para mim e para todos aqueles que o conhecem, o grande legado dele é que é um homem que busca sabedoria que vem do alto. E comecei a estudar Sermão da Montanha. Será que eu sou humilde de espírito? Será que eu sou manso mesmo? Será que eu sou um pacificador? As questões dos problemas? Será que eu tenho fome cheia de justiça? Se alguém me perseguir, eu vou orar para a pessoa. Aí termina Mateus capítulo 5, né? Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Então, misericórdia. Eu pensei, não, Jesus está dando esse alvo para vocês, é porque se vocês praticar tudo isso aqui, ainda falta uma coisa. Vocês não vão alcançar na terra. Porque ser perfeito com meu Pai só lá no céu. Então ele está dando um alvo para você não alcançar, para você batalhar por ele. Aí partimos para cima dele.
Sermão da Montanha. Esse aqui é meu texto. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando, se aproximaram dele os seus discípulos. Eu imagino Jesus lá no monte. Quem ele convocou? Uma turma de... Que turminha pesada, né? Pedro, um malucão. Natanael, um filósofo, poeta. Mateus, pessoal de alfândega. Misericórdia. O João, Tiago e João, filho do trovão. O motoqueiro, Black Power. Lá no monte que Jesus chamou eles lá e falou assim: vamos levar o sermão, Jesus vai dar um sermão daqueles, né? Vai dar um sermão daqueles. Não deu um sermão nenhum, não censurou nada. Deu um novo estilo de vida. Bem-aventurado os pobres de espírito, né? Porque dos tais, no reino do céu. E Jesus nos chama para quê? Para um novo estilo de vida. Que praticar isso aqui, o pobre de espírito, manso, cheio de fome de justiça, misericórdia, pacificador. Meu Deus, meu Deus. Pegamos o Sermão da Montanha, destrinchamos aquilo, levamos 3 anos e meio. Para a gente, agora estou satisfeito. Agora eu posso dizer que eu sou um cristão, posso dizer que eu pratico a palavra de Deus, pelo menos me esforço. Eu tenho consciência do que eu preciso praticar. Antes eu era um professor do Sermão da Montanha. Hoje eu sou tentando praticar o Sermão da Montanha. Aí pegamos Romanos 8, né? Que é um padrão de vida do cristão. Então eu associei, falei, agora. Aí então, quando deu 3 anos e meio mais ou menos, arranquei o hipócrita da parede. Poxa, isso aqui negócio sumiu. Eu guardei isso para mim. Para que eu vou contar isso para os outros? É coisa pessoal. Aí quando começou a época, eu falei, meu Deus, eu preciso contar essa experiência para quem chega. Os pastores chegavam lá para ser psicanálise, psicoterapia e tal, para estudar. Então, 3 condições para ser terapeuta: ter experiência de salvação, identidade espiritual com Deus e praticar o evangelho como ele é. É um desafio. Aí que eu vi essa frase. É difícil? É, mas é glorioso. Exatamente, a ciência e a fé, unido aqui, ó. Ciência e a fé. Segura essa Bíblia na mão, pode segurar essa Bíblia. Aqui, ó. A ciência e a fé. A ciência aqui, ó. E a fé. Doutor Ulisses tem esses dois aqui, ó. Doutor Ulisses tá aqui, ó. É o que o doutor Ulisses fala muito, né, em Colossenses, né? Em Cristo Jesus nós escondemos todos os segredos da ciência e da sabedoria. Da sabedoria. Exatamente, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a história. Entendeu? Passou pelas mãos do doutor Ulisses, tá? Parabéns, hein, meu irmão? Parabéns. Obrigado por compartilhar. Isso é lindo, hein? Isso é lindo, hein? Toda vez que eu estou com ele, eu aprendo uma coisa nova, eu tenho uma sensação de surpresa. Porque ele sempre traz um ensino, sempre traz um elemento surpreendente. Então, tá com Ulisses, o meu amigo Ulisses, é algo fantástico, porque não tem assim, um padrão. Você sente o conforto, a alegria de estar ali, mas sempre... Hoje eu estava com ele conversando, e ele começa a emendar numa história, porque ele é um contador de história de primeira linha, né? E no que ele conta a história, ele ensina. Agora, a minha vida com o Dr. Ulisses é assim, quem nunca ouviu falar essa expressão que eu vou dizer aqui agora vai entender. É o entrelaçamento pneu-psicoquântico.
uma liga, sabe? Uma sinergia, é um entrelaçamento pneuma-psicoquântico. Você entendeu? É uma liga, é uma coisa do céu. É uma coisa do céu. E isso, eu fico muito feliz quando ele me chama de Timóteo. Timóteo. Isso tem um valor muito grande para mim. Mas é o Timóteo. Esse comprometimento dele em formar discípulos, não seguidores, né? E essa é uma diferença muito, muito importante de ser destacada aqui. No curso como esse, existe muita coisa importante, mas seria o fundamental. Todos vivenciassem, tivesse tudo em comum, né? Eu penso, doutor Visquiça, que faz a diferença na época, essa unidade. E aí vem uma outra responsabilidade, que é as pessoas que estão, né, sob a nossa supervisão, e nós levarmos esse legado adiante. Já é supervisor, quer dizer, é uma coisa que fica assim, para nós aqui da EP, complexo. E para nós, supervisão é uma coisa muito simples. Porque quem vai guiar meus passos, quem vai me guiar para fazer, quem vai à minha frente, em cima, embaixo, do lado, é o Senhor. Enquanto muitos buscam seguidores, ele fala assim, olha, sede como eu, né? Sede como eu, assim como eu imito a Cristo. Então, seja meu imitador. Paulo falou isso, né? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, essa capacidade de se colocar, não em evidência, mas numa posição de menor, de servir, de humildade, é algo que eu vou caminhar para aprender. Toda religiosa. Ele foi lá no misticismo, mas não ficou no misticismo. Ele foi lá. Jung quem estuda Jung assim, a biografia dele, vê quanto conselho ele dava no tempo dele, evangélicos. Evangélicos, palavra de Deus mesmo, o Jung. Então, quando vem para cá, o senhor de Jung só vê a parte técnica dele, psicanalista, mas não entra na parte espiritual de Jung. Ele até omite isso, mas nós não podemos, quando falar de Jung, nós falamos isso, que era um indivíduo realmente um religioso, não digo ser um religioso, mas que tentou até se opor. Porque o Jung falava assim, por exemplo, complexo, e Freud, trauma. Então, fazia assim. Quando fala assim, Lacan, então já sabem quem é. Agora eu pergunto, e o Nicó também. E a EPP? Quando eu falo em EPP, o que eu estou querendo aqui? Que escola é essa? Eu sou formado em teologia pelo Seminário Batista do Estado do Espírito Santo. Fiz psicanálise na EP. Eu sou da primeira turma de psicanálise da EP, com o Dr. Ulisses, tá? E aí a gente já tem mais ou menos aí uns 17 anos já nessa formação. Também sou formado em coach e tenho reconhecimento, né, ministerial do Seminário de Dallas, CFNI. A formação em psicanálise, eu vejo que ela é interessante e creio que todo pastor deveria ter um pouco de conhecimento nessa área, tá? Porque o pastor trabalha com vidas, com pessoas, gente. E nós estamos vivendo hoje numa geração que... Ontem eu estava ministrando na igreja e eu falei que a cada 4 pessoas, 3 precisam de passar por um profissional na área mental hoje. Porém, tinha um amigo meu psicanalista também, ele disse, não é 3, é os 4. Eu falei, eu concordo com isso, porque quando eu estou na mesa almoçando com a minha esposa e a gente está conversando com alguns profissionais que de vez em quando está conosco em casa, e pelo que eles relatam, né, e pelo que eu também já estudei, eu digo assim, não, eu também preciso de um profissional. Mas então, pela demanda hoje, que a gente vê na atualidade, eu entendo que todo pastor precisaria conhecer psicanálise. Todo pastor precisa conhecer dessa área para tratar os seus discípulos, tratar a sua igreja, tá? Porque o ser humano ele precisa de tratamento. E a gente vai encontrar pessoas que o caso é espiritual,
Mas a grande parte hoje das pessoas, o caso é tratamento na área emocional. Eu conheço o Dr. Ulisses, o amigo Ulisses, há mais de 15 anos. Tive o privilégio de ser seu aluno, de ser abençoado através da vida dele ali na EP, onde através da vida dele o Senhor Jesus depositou bons tesouros no meu coração, me ajudou, me transformou a ser um bom pastor, um bom ouvinte, um homem abençoador. Doutor Ulisses são daquelas pessoas que quando você está perto dela, você perde a noção do tempo, porque você quer aproveitar tudo que ele pode ali derramar na sua vida, porque ele tira do bom tesouro do seu coração coisas boas para nos abençoar. Se às vezes esperava, não, vem aí o doutor Ulisses fazer uma aula magna e tal. Ele chegava lá, vindo dos atendimentos dele, de forma simples. Todas as vezes que eu pensava em falar alguma coisa, é o que ele fala muito hoje. Eu, cada dia, hoje, não falo, eu mais escuto do que falar, tá? Porque, assim, você sempre vai ansioso para dizer, não, tem algo a dizer, Cara, fica atento às palavras que é colocada dentro dessas aulas que tem na EP. Né? No último sábado aconteceu isso, eu fiquei muito sensibilizado com palavras dele ali. Ele falou assim, eu rasgava a Bíblia. Né? É uma conversão. Então, assim, é para cada um de forma diferente. Mas, assim, o meu encontro com Deus, ou o meu reencontro, se podemos assim dizer, porque eu fiquei... Né? A gente na Igreja Católica fala de batismo e tem a crisma. Eu não era crismado, eu fui crismado por 52 anos. Depois que eu fiz a EP, dentro da minha Igreja Católica. O mundo te promove não paz, só guerra, só contendas, como é falado. Mas aqui, nessa palavra, nesse ensinamento que a EP tem e que ela dá, e o Dr. Ulisses é a mola mestra disso aí, é o fundador e quem... Ele transmite isso de uma forma muito contagiante, muito emotiva e transformadora. Ele é luz, como eu falei. Luz, referência. Ele não é uma luz só, é um farol. Eu cheguei na EP depois de ter passado por um processo de cura muito forte, né? De paternidade. Eu já olhava ele com alguém, assim, de muita referência. Eu conheci o Dr. Ulisses em 2012, dando um curso. Em um curso de libertação e cura, que ele dava um dos módulos. Foi a primeira vez que eu vi o Dr. Ulisses, 2012. Aí, anos depois, eu fui para a EP. Antes da pandemia, a gente começou a estudar. E durante a pandemia, simplesmente, a EP parou, né? A EP parou. E eu acho que isso foi até algo de Deus, sabe? Porque com a EP parar, depois a gente precisou retomar a EP. Eu lembro que eu recebi uma ligação até do Elton, e ele falava assim, não, vem pra cá, vamos continuar aqui o curso, termina, se forma. E tinha pouquíssimas pessoas lá na EP. E assim, difícil não falar do Dr. Ulisses, não falar de EP, né? Na verdade, a EP foi o nosso elo. Eu me lembro que antes da pandemia, eu era doido para ajudar, né, de estar com ele. Eu lembro de uma das vezes que eu cheguei e ele tinha uma turma em Guarapari. E eu falei, doutor Ulisses, um dia que o senhor precisar de alguém para levar o senhor lá, a gente conhece o doutor Ulisses, quer estar perto dele, né? Conhece o doutor Ulisses, quer estar perto. E eu lembro que ele, não, tá bom, ok. E eu nunca imaginei que ia acontecer. Nunca imaginei que eu pudesse estar tão perto dele. Eu cheguei para ser uma acadêmica, uma estudante. Ele me tratou como alguém muito igual, e eu jamais serei, na minha opinião, né? Mas ele me tratou como alguém igual e me acolheu. E não acolheu só a mim, acolheu também o meu esposo. Na época nós tínhamos grandes desafios no casamento e ele foi uma das pessoas que mais possibilitou que nós dois pudéssemos ser acolhidos e acolher um ao outro.
de uma oração que o irmão Ulisses fez comigo em 2020 em consultório. Ele orou comigo e eu saí dali vendo o meu esposo como Cristo via. Nunca mais eu vi o meu esposo da mesma maneira que eu via antes. Então, quando eu cheguei aqui na EP, eu estava num período da minha vida muito desestruturado, assim, emocionalmente falando. Eu estava vindo de várias formações na área de desenvolvimento humano e uma vez uma cliente de coach, ela estava querendo se matar e eu não sabia o que fazer, porque nas técnicas do coach não é para terapia, não é uma terapia, é uma metodologia para desenvolvimento. E eu não tinha aprendido como tratar as emoções de pessoas que tinham ideação suicida. Aí eu tinha uma pastora da minha igreja que ela tinha feito a EP e ela me comentou sobre o que ela tinha aprendido aqui e eu me interessei muito, porque eu venho de uma carreira técnica e eu tenho uma formação inicial na área de engenharia, não era nada na área de desenvolvimento humano. Então, quando eu cheguei aqui, eu achei que eu estava vindo aprender a como eu iria ajudar as pessoas. Mas quando eu cheguei aqui, que eu vi aquele senhor de cabeça branca, que dedicava a vida dele a um legado de Cristo na vida das pessoas, a uma transformação de dentro para fora, no âmbito espiritual, não só físico e mental. E uma pessoa que me acolheu com todo carinho, eu vi que quem estava precisando de ajuda era eu. Voltando da pandemia, e a gente juntou uma equipe para um para segurar a câmera, outro para segurar o celular, o povo não podia ir para a app. E ali a gente começou a se aproximar, e o Dr. Ulisses ele tem uma maneira muito peculiar de analisar. Ele tem uma maneira muito engraçada que é de, quando ele bota a mão assim, não sei se você já reparou, ele bota a mão assim, ó, nesse momento ele está te observando de uma maneira diferente. Apoia em cima do cotovelo, coloca a mãozinha assim, bota a mãozinha assim, aí faz assim, ó. Nesse momento parece que ele muda a lente da observação dele. É impressionante. E outra lição que eu aprendi com o irmão Ulisses também foi a interdependência. Eu venho de uma maternagem que me ensinou a ser independente. E, ao mesmo tempo, como se eu subisse por um alto e ficasse lá, isolada, sozinha. Mas eu não queria isso para mim, eu lutava. Um belo dia, o irmão Ulisses disse assim: nós precisamos viver a interdependência. Nós não somos feitos para ser independentes. Então, eu vim para a EP através de uma amiga que é arquiteta e ela passava por problemas sérios, psíquicos, e foi convidada pelo Dr. Ulisses para participar das aulas. E quando ela comentou sobre isso comigo, eu fiquei impressionada porque não era simplesmente psicanálise, era pneumopsicanálise, usava a Bíblia e era o que eu buscava de escola. Eu encontrei aqui na EP, através dos ensinos do Dr. Ulisses, senso de família e paternidade e vínculo afetivo, que eu não tinha encontrado em nenhum lugar, que eu já tinha feito cursos e eu tenho muitos. E o Dr. Ulisses, ele é para mim assim, alguém que se mostra com conhecimento gigantesco, ao mesmo tempo se mostra falho, reconhece a falibilidade, mas mais do que isso, ele fala assim, ó, se eu sou assim, como cobrar do outro? E quando ele se mostra falho dessa forma, ele gera esperança para nós. Então o Dr. Ulisses, ele simplesmente para mim é alguém que me inspira a correr a carreira,
Ao invés de eu olhar para mim e falar assim, ó, tenho problemas e vou parar por aqui, não, é por isso que eu vou continuar. Eu tenho problemas, é por isso que eu vou continuar. A figura do Dr. Ulisses, a simplicidade do Dr. Ulisses me deixou apaixonado por aquele homem. O curso, na época, era desenvolvido em 18 módulos, 1 ano e meio de curso, e eu fiz o curso em apenas 12 meses. Em 1 ano eu completei o curso. Esse colega que me levou, ele estava à frente. Eu fui caminhando e em apenas 12 meses, em algumas cidades do interior eu fui, Venda Nova, Cachoeira Itapemirim, Piúma, para poder adiantar os módulos do curso. E aí eu consegui me formar lá em 2018 e desde então eu tenho seguido e acompanhado a EP. Eu comprei a ideia de que o Dr. Ulisses estava desenvolvendo um trabalho que é diferenciado. O curso de psicanálise dado por ele, projetado por ele, é diferente de outros. Eu tive o privilégio também de fazer algumas outras matérias, né, com outras linhas, e eu posso dizer isso. E para mim, não é questão simplesmente, vou fazer um acompanhamento psicanalista. Com qual psicanalista? Para mim isso faz toda a diferença. E você acorda uma pessoa dessa, para um pouquinho complexo. Se ele necessitar de Então já estamos aí, vamos completar uns 15 anos que a gente tem caminhado juntos. Aí ele falou assim, olha, eu sei que até hoje ele fala assim, o senhor, porque eu sou pastor também, né? Aí ele fala assim, eu sei que o senhor é muito ocupado, porque 26 anos de televisão, mais de 30 na música, fiz 9 anos de rádio toda noite. E naquela época eu estava fazendo isso tudo mesmo. E ainda a igreja, pastoreando a igreja. Aí ele falou, você podia fazer um negócio. Eu sei que você não tem tempo, mas você podia fazer pelo menos assim uns 3 meses de um curso de psicanálise. E aí, eu falei, onde é que é? Aí ele me deu o endereço. Aí eu fui fazer o curso, que ele era o fundador. Naquela época, meu filho pegava na escola e ele ia comigo, o curso mais novo. E eu sei que eu gostei tanto do curso que eu acabei fazendo o curso todo e passei a acompanhar o Dr. Ulisses. E várias especializações, self-control, terapia familiar, criação de filhos. Tinha um evento todo ano de um professor da Universidade de Nova York, Dr. João, se não estou enganado. Então lá estava, eu não perdia. Perdi uma festa, mas não perdi uma palestra do Dr. João lá. Mas o Dr. Ulisses fazia questão que eu estivesse presente ali. E isso se estendeu. Até hoje, eu não tomo uma decisão importante sem antes conversar. No mínimo, a cada 60 dias, a gente tem um encontro. Não é uma consulta, é um bate-papo. Esse bate-papo, na época da pandemia, em frente de onde ele mora tem uma pracinha, e eu ia para lá, e a gente sentava na pracinha, na época da pandemia, e a gente conversava. Nem a Covid conseguiu nos deixar dentro de casa. Então, o Dr. Ulisses é essa pessoa que Deus, assim, sabe, vai deixar um legado muito grande. Porque todos que o conhecem têm esse mesmo sentimento de carinho, de amor mesmo, porque ele
esse paizão. Doutor Ulisses, eu estou contando aqui, eu estou conversando aqui essa história de... A gente está falando de câmera daquele... da Wesleyana lá. Aí eu falei com ele, rapaz, doutor Ulisses, eu conheço o doutor Ulisses desde a época da igreja, quando tinha a Climel lá. Climel, né? Era Climed. Quem era o dono da Climed? Bem, eu tinha Prontomed, fiz uma doação para a igreja, Isso, Prontomed. e com médica e dentária. Isso. Aí puseram Climed. Isso. Aí depois clínica. Climel. Climel. Clínica Médico Wesleyana. Isso mesmo. Climel. Exatamente. Tempo do Vince. Foi no tempo do Vince. Eu Eu estou falando com ele que o senhor atendia lá. O senhor atendia lá o pessoal que vinha drogado de lá. Sabe quem eu encontrei hoje? Naquele tempo? Eles vieram, era um casal dependente químico, cocaína e tal, ficaram com a gente nessa época. Aí casaram. Hoje é um dos maiores empresários aqui do estado. O dono daquele, tem aqui em frente aqui do outro lado da avenida, dono do... Sim, agora estou lembrando. Você tem uma memória boa, hein? Violento. Encontrei ele hoje, o Serginho aqui. O Serginho suicidou. Meu pai tinha uma clínica médica em um bairro aqui em Vitória chamado Bairro de Lourdes. Chamava-se Prontomed. E um domingo à noite, eu estava com ele na clínica, estava batendo papo na entrada da clínica, no sofazinho assim, vendo TV, batendo papo, tava eu, ele. Só uma resenha, igual tá na sua camisa aí. Um bate-papo, tava uma enfermeira também, a clínica estava vazia e tal. E teve uma batida de carro em frente à clínica. 2 carros bateram de frente. E foi uma vez, isso me marcou também, porque eu vi meu pai atuando na profissão dele. Ele conseguiu enxergar uma moça no banco do carona se sufocando com o próprio sangue. E eu vi meu pai enfiar a mão dentro da boca dela, puxar todo aquele gosma de sangue, tudo puxou para fora, ela voltou a respirar. E eu olhando a mesma cena, eu não conseguia perceber isso. E ele percebia que ela estava em sufoco. Ele enfiou a mãozona, puxou tudo, tirou, fez ela respirar. Aí chegaram as ambulâncias, levaram o pessoal. Isso é uma coisa assim que me marcou. Como ele enxergou que aquela mulher estava em sufoco e eu não vi. E estava do lado dele. Isso foi uma coisa que me marcou, vendo como é que ele... Foi quando isso? Mas foi em 1978. Nem se sonhava usar luva para meter a mão na boca dos outros, com sangue, então... Bom, falar em usar luva e essas coisas, com ele... Combina. O tempo que faz pressa para mim. Mas viu, Marcelo, o dono da Prontomed era Prontomed, ele doou para a igreja wesleyana e virou Climel. Ah, foi ele que doou? Foi. A clínica. E ainda ficou atendendo lá, ó. Tempão. De quebra, né? Medicina e odontologia. Eu internava lá e ficava tomando conta. Eles me viam de madrugada lá, rodando. Os outros médicos não iam dormir. Entendi. Precisou? Chama. E eu falei, doutor Vitor, essa semana eu vou aí. Manda um abraço para ele. Eu e o Vitor somos assim. Amigo? Amigo de muito tempo. O irmão dele foi meu chefe na Vale. Sim, muito bom, cara. O Vitor foi o primeiro médico que achou um barbeiro lá em Santa Leopoldina, pôs na caixa de fósforo. E quando eu cheguei em Vitória, ele falou assim, Ulisses, tá aqui, ó. Assim, coincidência encontrar com o delegado aqui. Não é? Só para você ter ideia, um empresário muito rico aqui de Vila Velha mandou me chamar, queria conversar comigo. Eu fui lá conversar com ele. E ele queria que a gente montasse uma entidade para ganhar dinheiro. Ele foi bem claro. Eu não quero fazer com vocês que vocês fazem filantropia de graça. Eu quero para ganhar dinheiro. Eu falei, não, mas deixa um tempo aí, na nossa visão é essa. Não, mas não sei o quê. E ele falou que a filha dele usou droga, foi para São Paulo, pagou muito caro. Ela fugiu, que não sei o quê. Como ele pagou caro, ele queria montar uma empresa nesse modelo. Insistiu.
Montamos a empresa com o estatuto, o doutor Ulisses foi sócio, viemos toda a equipe, inauguramos, entendeu? Os folhetos foram muito bem feitos, que a clientela seria do Rio de Janeiro, não seria daqui do Rio de Janeiro, os atores da Globo, alguns deles procuraram e tal. No dia de inauguração, lotado, né? Veio uma pergunta, veio aquele negócio, mas eu não, em nenhum momento pedi oração a Deus sobre isso. E aquilo começou a me fazer mal. Conversei com alguns pastores sobre isso, sobre o assunto, e todos eles falaram, não, Roberto, isso é um negócio qualquer, isso é um trabalho normal, você pode continuar. Mas a minha não satisfez. Quando eu abri um livro, estava na minha cabeceira, do amigo meu, abri, estava lá, não fazer amizade ou com sociedade com ímpio, ali é um susto. De madrugada. Eu falei, Deus, você está falando, não abre. Pela segunda vez abri, bateu na mesma folha. Na terceira vez eu entendi que Deus estava falando. Procurei o doutor Ulisses. Doutor Ulisses, eu estou numa situação muito difícil. Está me inquietando essa situação, que eu fiz um negócio de orientação de Deus. Sabe o que ele falou para mim? Glória a Deus! Que também estava me inquietando. A gente faz isso não é por dinheiro, para servir a Deus, que não sei o quê. Falei, doutor, então vou desfazer, pode fazer que eu estou com você. E para falar para o empresário, entendeu? Não era aquilo que a gente queria, que não tem jeito. Eu falei para ele, indica outras pessoas que vai trabalhar com o senhor aí como sócio. E ele concluiu, só queria que fosse a gente. E acabou fechando a clínica, entendeu? Só inaugurou e fechou, entendeu? Isso foi uma das experiências pela visão, entendeu? Para tratar o ser humano, não para ganhar dinheiro em cima do ser humano. Quando você percebe que você está praticando, agradando ao Senhor. Ali a palavra diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual está selado para a vida eterna. Não, quantas vezes entristeci o Espírito Santo de Deus? E não passar na frente do Espírito Santo, deixa ele falar primeiro através da palavra. Não vai para frente, não dá, fica quieto. Deus não falou nada comigo, fica quieto. Enquanto ele não der uma direção, eu não vou mexer. Você faz o que você quiser. Porque eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu estou selado com ele para a vida eterna. Então, não é um selo para hoje, para amanhã, dá licença Espírito Santo, não é? Sim. Então, essas coisas foram formando, assim, foi então, criando. Aí, daí eu intensifiquei estudar o comportamento humano. Aí eu pegava as famílias que vinham no meu consultório como médico, eu ia estudar aquela família toda sobre a estruturação da personalidade da família, pai, mãe, se tinham 7 fundamentos. Ele tem também um aspecto muito interessante. Ele é um filântropo. Todas as pessoas que não tinham condições de receber uma atenção dele, um acompanhamento dele, mesmo como psiquiatra, ele os atendia gratuitamente. Eu mesmo pude indicar algumas pessoas que também se tornaram muito gratas a ele. Porque o trabalho que ele fazia como psiquiatra e como faz como psicanalista é um trabalho motivado pelo amor e também pelo desejo sério em termos de conhecimento científico. Ele, quando migrou para a área da psicanálise, psiquiatria, aí ele se desenvolveu muito aí dentro. Quer dizer, metade da vida dele foi de um jeito, mas eu acho que ele sempre, desde o início, utilizou, mesmo sem saber, eu acho que lá no início, a psicanálise, porque ele sempre foi um médico da área clínica, então ele tinha que entender muito o ser humano, ele sempre gostou de conversar muito. Eu acho que ele já usava a psicanálise lá atrás. Meu pai sempre teve uma clientela gigantesca, não dá para contar. Quando ele parava para atender no hospital, a quantidade de gente que parava para ele ser atendido por ele. Tanto no interior do estado, quanto aqui na capital. Sempre, quando eu era estudante, meu pai atendia em umas clínicas aqui em Vitória. Tinha agenda para ele, era o dia inteiro, para marcar, era com muita antecedência, uma agenda muito mega lotada, e isso consumia muito tempo. Então, mas ele pela
capacidade dele de entendimento, principalmente quando ele foi para essa área da psicanálise, que você precisa conversar muito, acho que aí ele se identificou muito, desenvolveu, aí a coisa desandou, porque aí até hoje, né, papai já não tem muito ainda, pela quantidade da idade, físico para suportar, mas mesmo assim, às vezes você encontra pessoas, pô, eu preciso do seu pai precisa dele de novo. E eu fui para a consulta, e quando eu cheguei lá, tinham algumas pessoas, alguns pacientes, e era a clínica do Dr. Ulisses, um psiquiatra, e ali eu fiquei aguardando o meu horário. E logo depois eu fui convidado, um homem muito carinhoso, amoroso, e a gente conversou por aproximadamente 1 hora e 40 minutos. E aí eu pensei assim, a recepcionista foi embora. Aí a gente estava encerrando o nosso bate-papo, aí eu falei, doutor Ulisses, eu estou tão mal que eu não me recordo a última frase que o senhor falou. Mas eu sei que eu preciso pagar pela consulta, porque o senhor está dizendo que eu vou ter que voltar depois e tal. E aí ele falou assim, fica de pé. Aí eu fiquei de pé. Aí ele deu a volta assim e ficou perto de mim. Aí, porque eu falei que eu tinha que pagar a consulta. Aí ele me abraçou e ele falou assim, meu galardão é poder cuidar de você. Um homem que eu nunca tinha visto. Me abraçou, que eu não tinha que pagar a consulta. Ele falou, e outra coisa, a próxima consulta você não vai vir aqui, eu vou até você. Eu falei, que médico é esse? Nunca tinha visto. Então o doutor Ulisses foi assim, uma pessoa que ele se doa. E Deus tem abençoado a vida dele. Você vê hoje o doutor Ulisses está aí completando 90 anos, né? E está aí, ó, com a mentezinha dando aula, olha só. E observem que, ó, tá aqui, ó, tudo a cabecinha dele, tá dando aula, ele fala de coisas que se passaram lá atrás, no presente, tal. E ele faz toda essa trajetória, né? Então, um homem assim que eu admirava muito. Ulisses, eu entendo que quando ele chegou na nossa igreja, a gente tem uma parceria de muito tempo, porque nós sempre recorremos a ele para socorrer as demandas que nós tínhamos, que não era espiritual, era emocional. Então a gente sempre recorria a ele. Mas por isso o nosso relacionamento de muito tempo aqui. E eu vejo, e sempre vi isso, que além do seu trabalho, porque ele faz o trabalho que ele gosta, ele trabalhou sempre naquilo que ele gosta, que é o ser humano. Só que o Ulisses, ele ia muito mais do que um médico, um atendimento de consultório médico. O Ulisses, ele acompanhava o paciente. O Ulisses, quando eu ligava para ele, dizia para ele assim, olha, eu estou com uma pessoa aqui na igreja, um discípulo que está assim, eu preciso levar para o senhor aí. Ele dizia, não, me passa o endereço que eu vou lá na casa dele. O Ulisses, ele atendia as nossas ovelhas nas casas deles. Ele não deixava ir para o consultório. Ele era esse camarada. E quantas pessoas no consultório, o doutor Ulisses atendia e daí ele começava a tratar a família toda. Quantas pessoas sem dinheiro, que ele percebia que o camarada estava numa situação de crise financeira, ele tirava dinheiro do bolso e dava para as pessoas. Eu vi isso. E ele fazia isso. E depois continuava mantendo as pessoas nas dificuldades delas. Então, eu entendo que isso é mais do que um médico, é um ministério pastoral.
Eu lembro de um casal que eu casava, um rapaz novo, e tinha como pai, como filho adotivo. Formei, ajudei até o casamento. Ele deu 2 anos de casado. Ele chegou lá no meu consultório. Meu padrinho, sei lá. Que cara é essa, rapaz? Como é que tá lá na casa? Mulher, você sabe, eu tenho lá. Mas você estava tão bem. Um álbum de casamento bonito, filme, né? Você levou 4 meses para passar para a família toda. Agora com 2 anos você vem aqui, tá com um problema com a mulher? Tem 22 dias que nós dormimos de costas um para o outro. Aí eu pensei, falei, meu filho. Aí eu fiz assim para ele. Eu nunca vi o senhor falar esse gesto por ninguém. Tá me chamando de asno, de burro? O que é? Eu nunca desrespeitei o senhor, mas eu vou sair daqui. Eu vim aqui para... Eu estou meio desesperado. Como é que ele saiu mesmo? Pá, foi embora. Eu vou orar por ele. Aí uns 15 dias, deu uma semana, ele voltou. Sentou. Desculpa sair daquele jeito aqui do consultório. Mas por que o irmão falou que... Aí eu repeti. Eu posso explicar. Casal novo, 2 anos de casamento. Na lua de mel, ficar 22 dias, brigado com a mulher, de costas um para o outro, sem dar um beijo, sem dar um abraço, sem ter uma vida íntima. Isso é burrice. Um homem inteligente não faz isso, não. Você é muito burro mesmo para fazer isso. Folga com a mulher da tua mocidade, está aí. Não estava bom 2 anos atrás? Meu bem, meu amor e tal. E agora está assim? Isso é burrice. Estão brigando. Aí eu comecei a ensinar isso, a técnica da contenda. Aonde vai a briguinha do casal. Então nós temos nossas apostilas, nas nossas aulas, a técnica para restaurar casamento, principalmente. Porque a contenda destrói o lar. E se o marido entende que a contenda, aí você vai lá em Provérbios capítulo 17, verso 1, diz assim, é melhor você estar num lugar assim, simples, do que numa casa cheia de rica, cheia de manjares e contenda. E o verso 14 diz assim, que o sábio não entra numa contenda. Que a contenda é igual um tsunami na linguagem moderna. Quer dizer, você está assim, de repente destrói. Então o sábio nem inicia uma contenda. De jeito nenhum. Ele pode estar com razão e ficar quieto. Me recordo o doutor Ulisses ensinando sobre a questão da comunicação. A resposta branda desvia o furor, a dura suscita a ira. Começar uma discussão é como abrir um dique. Então você ia estudando psicanálise e ele usando textos bíblicos para contextualizar, dar sustentação àquilo que ele estava defendendo. Você sabe, a pessoa luta, mas tem uma hora que ele precisa realmente ter esse momento de uma mudança, que significa um avanço. E eu ajudei, mas quando eu ajudei pela seriedade com que ele fazia esse trabalho. Porque a minha opinião é a seguinte, não basta ser um psicanalista. Para mim, funciona o psicanalista cristão. E vai além também daquilo que a gente vive de igreja, de conhecimento, de igrejismo, digamos assim. Desde os 13 anos eu sou batizada, então para mim, agora o que veio era a vivência de uma fé sem limites. Eu acredito que isso é um pouquinho daquilo que o irmão Ulisses pôde me ensinar e continua me ensinando, porque ele está aqui junto conosco ainda, graças a Deus. E ele dizia do bebê no feto, no útero da mamãe. Ele falava de prazer e desprazer. E ele contextualizava todo aquele conhecimento científico e acadêmico com a palavra de Deus que eu sempre amei.
o capítulo 15 do Provérbio diz: a resposta branda calma o furor, mas a palavra dura suscita ira. Eu pergunto para os acadêmicos assim: qual que é primeiro? A palavra dura suscita ira e a resposta branda vem depois? Ou a resposta branda primeiro e depois a palavra dura suscita ira? Cria uma polêmica. Não, é a resposta branda que vem primeiro, não. Por isso é a resposta, a palavra dura suscita ira. Mas não vamos ler a Bíblia. A Bíblia diz que é a resposta branda primeiro. Acalma o furor. Então, se o marido aprende a ter uma resposta branda, para isso você tem que entender a vida espiritual e a ciência. Ele tendo conhecimento, ele diz, o profeta Zé diz: meu povo erra por falta de... Então, se tem conhecimento, ele vai pôr em prática. Mas por que a palavra branda vem primeiro? A resposta branda. É porque se a mulher sabe responder branda ao meu marido, porque ela aprendeu o que é resposta branda, o que passa no cérebro dela, o que é a consequência disso, o bem e o mal para ela e para o casal. Você tem esse conhecimento, o marido pode ficar com pedras em cima dela, aí fica calado. Vai dizer: mas mulher, você fala tanto, agora perdeu a língua, não quer falar não? Vai gritando com você, calado. Mas, querido, que querido, nada, eu quero que você... Quer dizer, você está com a resposta branda. E para você manter no diálogo que a pessoa com pedra em cima de você, manter essa resposta branda é treinamento. Aí você já aprendeu, você aguenta. Ô, Rojão. Por quê? Quando você está com a resposta branda, alguns neurotransmissores cerebrais do bem-estar, da energia para ele, está numa faixa normal de assim. Vai lá, sobe. Mas se a pessoa está irada, tem várias substâncias que alteram, mas a dopamina, do prazer e tal, vai aumentando. Chega um ponto que ela está tão alta, distorce o juízo crítico da realidade. Isso é ciência. Então, ela passa no marido, né, lembrar das coisas negativas que ele fez quando era noivo, que falou: ó, minha filha, eu já namorei, já tive um filho, ele morreu, agora eu vou casar com você, minha vida foi devassa e tal, e agora vamos daqui para frente, vida nova, certo? Ela conta para ele a vida toda, faz um pacto de honra, de aliança, vamos com calma. Na hora que ela está brava discutindo com ele, essa dopamina sobe, ela levanta todo o defunto dele. Mas você realmente, aquela mulher que você namorou, que você teve um filho com ela, né, que fez isso assim, que ela te levou para o juiz, vomita tudo em cima dele. Mas se ela sabe que vai acontecer, então eu não vou deixar minha dopamina ficar alta, não. Eu vou me controlar aqui, eu vou treinar, que o sistema nervoso é adaptativo. Se você treinar, você chegar a um ponto que vem pedra em cima de você, você fica quieto, porque sua dopamina não vai aumentar. Você está treinado, é treinamento, é exercício. E se você sabe disso, você consegue ajudar seu marido, e vice-versa. Então é conhecimento. Então, se nós discutirmos, vai ter um testemunho dentro de casa. Provérbios 17, 14. E Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 24, ao servo do Senhor não vem contender. Há três coisas: ser apto a ensinar, manso e sofredor. Olha Timóteo com o provérbio 17. Então, o sábio não entra numa contenda. É igual um tsunami. Eu estou lá, se eu estou preparado, tsunami eu caio fora antes. Então, se compara com um tsunami, lá fala uma represa que abre depressa. Uma represa, imagina essa grande represa, o dia que abre ali, quem estiver embaixo. Então, quer dizer, é coisa simples, né? Provérbios 17, 14 diz assim: chega Paulo lá na segunda carta a Timóteo, o discípulo dele querido, aconselhando um jovem, né, obreiro, discípulo dele: você que é jovem, meu filho, não entra em contenda. Quer dizer, então, o Novo Testamento com o Velho Testamento é uma beleza, esse link. Então, se o casal sabe disso, aí nós temos uma técnica como treinar a mulher, como treinar o marido a não ter contenda dentro de casa. Porque essa contenda vai refletir nos filhos. Porque o bom nome acaba, a graça não tem, então, humildade não tem temor do Senhor, um está honrando o outro. Então, a casa, a sabedoria, os 7 fundamentos não são exercidos. Então, esse é conhecimento.
Então, isso foi então a origem da época, nesse diapasão. Eu gastei 20 dias lá na Europa, escondido lá no meio do mato, para Deus fazer isso. E também passei 20 dias na Itália, em Treviso, mesma coisa, me recolhi numa casa lá, para ler só a Bíblia e buscar o Senhor. Porque eu formando uma escola, o que eu ia fazer, Senhor? O Senhor me deu esse ministério, eu não sei como andar. Eu não quero passar na frente do Espírito Santo de Deus nem da palavra. Então é seguir a palavra. Então aí começou a escola a funcionar. E aí, dentro desse contexto dos ensinamentos do Dr. Ulisses, nós obtemos ferramentas para ajudar essas pessoas. E aí você vai ali e ajuda com essas ferramentas, abro aspas aqui, e é interessante que isso não gere em nós uma vaidade, porque você vê nisso tudo uma dádiva daquilo que Deus... porque Deus usa homens e mulheres para ajudar outros homens e outras mulheres. Tenho exercido a psicanálise de forma ainda não totalmente profissional, porque eu tenho um trabalho paralelo, mas tenho feito atendimentos na plataforma da EP, pela EP e na minha igreja, que é a Igreja Católica. Aqui nós temos um centro de atendimento, né, comunitário, é um trabalho voluntário que nós atendemos, são em 7 pessoas e eu sou uma desses 7 que atende na Igreja Bom Pastor, na Praia da Costa, aqui em Vila Velha, onde residimos. Eu falo de que foi um divisor de águas na minha vida, como em muitas outras vidas eu sei muito bem. Mas para mim eu era aquele católico pouquíssimo praticante que ia à igreja esporadicamente. Se tivesse um jogo do Flamengo ou uma missa para ir, eu ia optar pelo jogo do Flamengo. Então, essa visão do Dr. Ulisses, evangélico é verdade, ele me tornou mais católico. Essa é uma coisa que me arrepia até hoje em lembrar. Eu sou uma pessoa profundamente grata ao Dr. Ulisses e as palavras dele sempre me sensibilizou muito, até hoje. O interessante do ensino da psicanálise que o Dr. Ulisses ensina é porque todo o processo que a gente estuda nas universidades, a psicologia, a gente estuda os grandes pensadores, né? Freud e outros mais, mas o Dr. Ulisses, ele ensina você a pensar a teologia paulina, a psicanálise paulina. Ele ensina você Bíblia, ele ensina você que o insight que você precisa é o Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença, porque trabalhamos com insight, não com os insights que Freud fala, mas com o insight do Espírito Santo de Deus. É aí que está a diferença. E é por isso que é positivo, é válido, e isso, em relação à primeira pergunta que você me disse, além de ser uma ferramenta, ela é uma ferramenta, mas à disposição do Espírito Santo de Deus. E essa faculdade aí, o Dr. Ulisses criou, de extrema importância, porque trabalha cada um de nós. Soma, alma e espírito, né? Soma é o corpo, nossa carne, nosso corpo, entendeu? A alma é nossas emoções. E ele, quando ele começa a trabalhar, ele vem trabalhando, e o importante é o seguinte: eu não posso entrar no espírito. Quem pode entrar no espírito? Quem é? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que pode entrar no espírito. Então nós, da EP, né, vocês da EP aqui, trabalham a alma, né, que as emoções da pessoa ali e tal, vai num ponto que às vezes nenhum de nós consegue ir mais. E aí nessa nossa escola nós conhecemos essa parte aí. Quando você como profissional lá, que você não consegue mais, você fala assim: Senhor, manda o teu Santo Espírito atuar aqui, Senhor Deus. Leva.
Haja aqui, Espírito Santo de Deus, na vida dessa pessoa. Tira esse mal, que Satanás, que o hacker do mal que foi Satanás, foi lá, colocou. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Aí ele manda, Espírito Santo de Deus vai lá e vai num ponto certinho, ponto. E aí, né? Então a gente tem essa satisfação tão grande de Deus ter levantado um homem como o Dr. Ulisses, que teve essa visão de ir além da soma e da alma, e no espírito, né? O Dr. Ulisses, ele antes de criar a EP, ele já tinha criado outra escola chamada Sociedade Superior de Psicanálise aqui em Vitória. Ele foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Psicanálise, na qual eu dei aula. E, devido a essa resistência que alguns psicanalistas tinham contra a esse ensinamento dele dentro da EP, que na época chamava-se Associação Evangélica de Psicanálise, hoje ela tem outro nome, não é isso? Tem outro significado, a EP, né? Nós montamos o sindicato e ficou assim agora. O sindicato exige que um psicanalista, para ser formado, ele tem regras muito rígidas. Que nós não encontrávamos em Vitória uma escola, nem a BPC, onde eu estudei, que contemplasse todas as exigências do sindicato. Então resolvemos criar uma escola que fosse completa, que não ensinasse só sobre Freud, mas que ensinasse sobre os grandes pós-freudianos, como a gente conversou antes, né? Jacques Marie Émile Lacan, Wilfredo Bion, Melanie Klein, Anna Freud, né? O Donald Woods Winnicott e outros grandes, né? Eric Fromm. Então vamos montar uma escola que seja completa e que não tenha esse viés do Evangelho para justamente acolher aqueles que tinham resistência contra isso. Então criamos uma associação chamada Associação Capixaba de Psicanálise, lá em 2014, e dentro da associação criamos a Escola Freudiana de Vitória. Pois é, Marcelo, e não para por aí, né? Escola Freudiana de Vitória, também uma criação de Dr. Ulisses, nasceu, né, do desejo dele de ter uma escola, e completamos 10 anos. No dia da festa de 10 anos, infelizmente ele teve uma intercorrência e nós não pudemos entregar a ele esta singela, né, recordação, e que o homenageia, nessa homenagem, né, como alguém que foi tão e que é tão importante para a Escola Freudiana de Vitória e para a psicanálise do Brasil, de Vitória, do Brasil e do mundo, né? Nós vamos entregar esse aqui para ele durante o Congresso Internacional, o terceiro Congresso Internacional de Psicanálise, que será aqui em Vitória. Ele será um dos conferencistas e eu terei a honra de ser o moderador da conferência dele. Na verdade, nós criamos ao mesmo tempo a associação para acolher os psicanalistas e a escola para formar psicanalistas com um padrão de qualidade análogo aos exigidos, não só pelos sindicatos, como pela mais importante e antiga associação de psicanálise do mundo, que é a IPA, Associação Internacional de Psicanálise, criada por Freud em Viena, certo? E foi aí que Dr. Ulisses, como grande, né, como aquele um grande homem, né, grande sábio, juntamos eu, ele, o Dr. Lázaro Tavares dos Santos e a doutora Lúcia Maria Godoy, que é a atual presidente do sindicato. Fundamos a ACAP e a Escola Freudiana de Vitória. Depois, devido ao sindicato crescer, a ACAP se tornou desnecessária, porque já tinha o sindicato para brigar, e ficamos com a Escola Freudiana de Vitória. Então, Marcelo, eu costumo dizer para o Dr. Ulisses
que ele é o culpado de tudo. Sempre que eu vou, que tem uma palestra, que tem um evento, eu falo, esse aqui é o culpado. Na verdade, não é o culpado. Ele é a causa de tudo, ele é a inspiração para tudo. E ele, se nós temos aqui hoje, vou te mostrar aqui, o Sindipes, é a ele que nós devemos. Por isso, como ele nunca foi presidente do Sindipes por opção dele, né? Ainda na minha gestão passada, nós conferimos a ele o título de presidente honorário e eterno presidente do sindicato. Só ele vai ter esse título. Por volta de março de 2024. Já bem, tem um ano e 4 meses. Um ano e 3 meses. O juiz me nomeia. Eu vou lá e tal, Marco, tá, a pessoa não aparece. Não aparece. Aí nomeou um outro perito. Outro perito tal, que fez a perícia e tal. Morreu, meus colegas. Morreu. Aí falar, aí eu não estava na coisa, aí passou, me chamaram outra vez, eu fui. Aí apareceu, eu fiz o não. Aí já houve um problema, outro problema, suspenderam. Estou quieto. Passou, rolou para lá. Agora, 1 ano e 4 meses depois, me liga, eu disse, você podia fazer, porque está um problema encrencado, o cara morreu, o perito, tem uma confusão aqui. Você tem um laudo? Eu tenho o laudo, está arquivado. Ó. Você podia mandar para nós? Então, a consagração do Dr. Ulisses, para mim, ela alcança aquilo que eu sempre entendi. A gente não coloca óleo na cabeça de alguém e a gente não unge uma pessoa para um ministério. Nós só reconhecemos aquilo que já existe na vida da pessoa. Então, Dr. Ulisses, nós reconhecemos o ministério pastoral na vida dele, que já existia na vida dele e ele já desempenhava isso. Pastor Ulisses, exatamente. E isso já tem aí uns 13 anos que ele é ungido, que ele foi ungido. Consagrado, reconhecido como pastor. Mas ele também não gosta nem de dizer essas coisas. Tá? Ele não gosta de dizer que ele é ungido nem nada, continua fazendo o trabalho dele quietinho, é assim que ele atua. Ulisses é um homem que aqui em nossa cidade tem algo que poucas pessoas sabem a respeito dele. Ele é a pessoa de confiança da maioria dos juízes do tribunal, do nosso tribunal aqui da cidade, tá? Porque quando os juízes têm que decidir alguma coisa trabalhista e que envolve um laudo médico-psiquiátrico, tá? Todos os juízes só se referem a ele, manda ele dar a palavra. É a palavra dele como perito que vai determinar o que a justiça vai decidir. Quantas vezes eu dizia, não estou te vendo, tem tempo que eu não te vejo. Ele dizia o seguinte, eu estou com um monte de processo da justiça para responder. Então, quase ninguém sabe disso, mas o que a justiça determinava nos tribunais lá, passava por ele como perito definir o que era e o que não era. Algumas pessoas tentavam enganar a justiça, mas o Ulisses pegava isso nas consultas dele quando ele atendia as pessoas, né? E outros, ele dizia, não, realmente essa pessoa precisa ser aposentada, ou precisa, aconteceu isso de fato. Então, todas as decisões nos tribunais eram feitas baseado, até hoje ele faz isso, até hoje.